Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é o nosso Geralmente Quinta-feira. Ele é um bate-papo ao vivo que ocorre geralmente todas as quintas-feiras aqui pela Coop TV. A gente está ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu sou a Gabriela Treteschi, sou psicóloga e faço parte do time de Carlotas. E hoje a gente vai bater um papo super bacana. O Geralmente Quinta-feira ele é um programa onde a gente conversa sobre gestão, negócios, autodesenvolvimento, comportamento, empresas conscientes, né? Que ações a gente pode fazer para criar espaços de convivência mais conscientes, humanizados. E o tema de hoje é sobre o poder da inteligência emocional nos relacionamentos. Vai estar aqui comigo hoje a Alessandra Gonzaga, ela é especialista em inteligência emocional. Tenho certeza que vocês vão tirar um ótimo proveito desse bate-papo. E eu já vou pedir para quem está chegando, né, se sentir super à vontade, vai ser uma troca, um diálogo. Eu peço que vocês compartilhem essa conversa, né, com quem mais poderia se beneficiar desse diálogo. Então, no Instagram, mandem lá o aviãozinho, né, para sua lista de contatos, no Facebook, no YouTube, compartilhem o link. E não deixem de se inscrever nos canais da Coop TV, porque aqui só tem conteúdo fera. Então, super obrigada. E, por favor, já comecem compartilhando as suas dúvidas, as suas questões. E vamos chamar a vinheta. Transformar. Dar nova forma a algo. A forma como vemos e como lidamos com as situações. Somos uma constante transformação. Mais do que transformar, buscamos evoluir. E todo o processo de evolução se constrói em conjunto, por meio do coletivo, por meio da cooperação. Transformação, evolução, cooperação. Esse é o nosso propósito. Encontrar e levar até você ações que façam a diferença em nossas comunidades. Oferecendo conteúdo de valor que promova desenvolvimento pessoal e local. Tudo isso por meio de diálogos que transformam vidas. Nós somos a Coop TV. Vem fazer a diferença em um mundo mais cooperativo junto com a gente? Olá, então vamos dar início. A gente tem aqui um quadro muito especial, onde a gente precisa da colaboração de vocês, ele é o momento da colaboração da audiência. Eu vou pedir que vocês deixem perguntas, sugestões, comentários e a gente vai chamando vocês para esse diálogo. Então, seja muito bem-vinda, Alessandra, seja muito bem-vinda a esse espaço de conversa, tudo bem? Tudo bom, Gabriela? Muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite da Coop TV, os cooperados. Maravilhoso esse tema de hoje. Suspeita eu para falar, né? Hoje é o nosso 21º programa, né? A gente tem aí toda semana com muitos convidados muito especiais e eu vou agradecer também a Aline, que está aqui fazendo a nossa tradução para Libras. Muito obrigada, Aline. Bom, Alessandra, vou já começar aqui te pedindo licença para apresentar um pouquinho só, né? Só uma apresentação formal para o pessoal te conhecer um pouquinho. E em seguida, eu vou pedir que tu te apresente um pouco melhor do que eu. A Alessandra Gonzaga é mestre em psicologia clínica, diretora da Conexão IE e mentora e consultora em inteligência emocional. Tem aí uma jornada profissional com várias certificações e vai trazer um pouco da experiência dela aqui sobre o assunto da inteligência emocional para a gente. Então, sintam-se em casa e tragam os seus comentários aqui para a gente ir dialogando. Alessandra, conta um pouquinho de ti para o pessoal saber quem você é. Obrigada. Gabriela, eu sou professora de inteligência emocional e nunca foi tão fácil explicar o que eu ensino. Porque as pessoas sentem a necessidade dessa inteligência que ajuda a gente a lidar com as emoções da gente mesmo, as nossas próprias emoções, com as emoções das outras pessoas, né? Tanto no sentido de reconhecimento emocional, de vocabulário, de passear pelas diferentes emoções possíveis para o ser humano vivenciar, mas especialmente de regulação, que é o que mais a gente está pedindo hoje na época da pandemia, como lidar com as emoções aflitivas,
como conseguir de alguma maneira redirecionar, né, o nosso mundo emocional. Então, esse imenso campo de trabalho é o campo da inteligência emocional. Que ótimo. Bom, eu sou bastante suspeita, eu sou uma apaixonada pelo tema, não é à toa, e agradeço muito toda a equipe da Coop TV por ter me convidado, né? Ter a honra de ser anfitriã dessa conversa que é tão especial para mim. E eu tenho certeza que em 1 hora a gente não vai dar conta de todas as possibilidades que esse tema nos traz, mas vamos fazer ao máximo para a gente organizar aqui um papo onde as pessoas consigam sair mais instrumentalizadas, né, compreendendo alguns pontos importantes e, quem sabe, inspiradas, né, para seguir buscando e estudando ainda mais. Você já contou aqui um pouquinho para a gente um pouco da inteligência emocional. Eu vou começar, então, te perguntando por que, então, que nesse momento está sendo tão especialmente importante falar sobre isso e aprofundar os nossos diálogos e o nosso olhar sobre a inteligência emocional. Legal. E eu acho que eu poderia começar falando sobre o caminho natural nosso, ou evolutivo. O ser humano, ele é feito, digamos assim, biologicamente programado para reagir emocionalmente. Então, toda vez que a gente se sente num ambiente estressor, toda vez que a gente identifica uma ameaça potencial, a gente aciona o nosso sistema límbico, mais especificamente a nossa amígdala cerebral, e a gente muito provavelmente poderá ir para um eixo ou de luta ou de fuga, né? E o estresse continuado, que é isso que a gente está vivenciando, a gente já não consegue nem lutar e nem fugir. Então, sobra uma terceira resposta evolutiva, que é a resposta do froze, que a gente fica completamente paralisado. E pensando na mente aí, Patrícia, pensando desculpe, Gabriela, tu que é psicóloga, Gabriela, a mente da pessoa ansiosa, ela fica confusa, ela fica com muitas janelas mentais abertas e ela não sabe direito para qual delas se posicionar, né? Então, temos luta, fuga ou a possibilidade de ficar congelado, confuso e, por que não dizer já, com todos esses meses, exausto emocionalmente. Só que também a gente é programado para o aprendizado emocional, para a possibilidade de, havendo uma situação que nos estresse, reprogramar esse circuito, de alguma maneira ressignificar a experiência. O teu trabalho, Gabriela, tu sabe bem disso, a gente trabalha com a ressignificação. Né? Então, a inteligência emocional é esse campo em que a gente procura. A situação emocional é a mesma, mas você procura modificar a tua resposta a isso. Trocando em miúdos, a gente diz assim, a gente sai da reação automática para uma ação intencional. Então, o nosso comportamento daí, tentando se programar para que possa ocorrer de maneira já não mais automática, mas intencional. Esse é o trabalho. Seria sobre ampliar nossa possibilidade de escolha, né, diante desse cenário, então. E aí fazer escolhas com maior qualidade, tomar decisões com maior qualidade, implica nos conhecermos um pouco mais, né? E eu queria entender um pouco, você já falou, né, um pouco dessa sua leitura, mas olhando para esse momento em especial que está acontecendo, eu brinco que a gente pode cortar essa fatia da pandemia sobre vários olhares e vários aspectos, né? Se a gente olhar sobre o aspecto da saúde, é uma leitura, sobre o aspecto da educação, sobre o aspecto da economia, e tem muita pauta para a gente dialogar sobre isso. Mas especificamente sobre a questão emocional, e aí ela é bastante universal, e por isso eu acho tão rico esse tema, porque não tem como falar de pessoas sem falar disso. Vem junto, né, com o pacote enquanto humanos. Que forças, assim, que variáveis você sente que está influenciando para as pessoas iniciarem esse processo de olhar para si nesse momento, né? Quais são os impactos mais sentidos, talvez, pela nossa experiência emocional e o que está levando a gente a buscar intencionalmente se refinar do nosso instrumento emocional para a gente enfrentar esses desafios desse cenário tão absolutamente novo e inesperado, né? Que lindo isso que tu disse. Tu sabe que é uma coisa incrível como a gente pode tirar de uma experiência tão difícil, tão desafiadora, porque as pessoas mesmo, as que estão trabalhando, vamos pegar um pouquinho aqui de cenário para a gente poder trabalhar em cima.
as que estão trabalhando estão lidando com vários estressores, inclusive físicos ou ergonômicos. Essa coisa da máscara o dia todo. Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber com todo o equipamento que eles colocaram, né, nos carros, né, para proteger as pessoas, para não ficar com contato direto com o motorista. Mas tu via aquela pessoa dirigindo o dia todo com uma máscara apertada, a pessoa começa a ficar cansada, ela já não respira igual, lógico que não respira igual. Então, existe aqui um cansaço, um desânimo, eu acho que a palavra aqui é desânimo, um desalento até, que as pessoas que estão atuando, elas nem se permitem sentir, porque muitas pensam assim, pelo menos eu estou trabalhando. Uhum. E por outro lado, em casa, se você está remoto, tu tem alguns benefícios de estar em casa, não há dúvida, tu consegue inclusive te organizar melhor. Eu tenho pessoas que estão adorando, inclusive não querem voltar para trabalhar no escritório, ou porque moram longe, ou porque conseguiram acomodar a vida familiar. Mas existe uma grande maioria que também está desmotivado, está cansado das interações online. Deixa eu fechar uma janelinha aqui que eu estou vendo um plim-plim. Imagina nós aqui na live, fica meu plim-plim cantando. Então, tu me perguntou assim, como é que a gente pode aproveitar isso e o que faz desse momento um desafiador para a nossa autoconsciência, para a capacidade que a gente tem também de se investigar, de se olhar e de rever a nossa vida e os nossos relacionamentos, agora pensando aqui na nossa live, né? Uhum. Então, eu diria que temos uma oportunidade, como nunca tivemos, e aqui todo mundo está nesse barco, de pensar sobre nós mesmos, de pensar sobre a nossa vida. Porque agora a nossa vida é por telas ou com essas pessoas que a gente está mais exposta. Eu estava falando essa semana numa live na Conexão IE, e com a psicóloga lá do Colégio Farroupilha, muito querida, a Grace, e ela falou assim, Ali, olha que interessante, a gente ou está com convivência máxima, que são essas pessoas que tu tá convivendo, tem casal que tá dizendo que o casamento já tá durando 15 anos nesses meses, né? Porque, afinal de contas, a convivência é muito intensa. E, por outro lado, pessoas que tu perde o contato completo ou tu não tem mais aquele tipo de contato que tu tinha, o isolamento. Então, esse quente e frio, essa vida em que eu não consigo estar nem totalmente integrado no trabalho, mas também não totalmente apartado, pensando que tu more com alguém, né? Tudo isso é desafio emocional. Tudo isso acaba fazendo o nosso cérebro pensar, entre aspas, ou de alguma maneira tentar se reprogramar. Porque o nosso cérebro ele é programado para isso, né? Ele olha o cenário que está acontecendo e ele procura se posicionar. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso me livrar das ameaças? Como é que eu mantenho esse corpo vivo? Como é que eu evito o sofrimento? Como é que eu promovo mais momentos em que eu me sinto bem? Só que de todos, o que o cérebro mais faz é evitar o sofrimento. Então, o que mais a gente procura fazer é evitar as coisas que nos ameaçam, que nos podem tirar o nosso futuro, que podem nos tirar o nosso sustento, que podem nos... Então, é como se a gente tivesse cercado de possibilidades de ameaça e pensando sobre elas. Pronto, a gente estabeleceu um mundo estressado emocionalmente. E é um gasto de energia constante, né? A sensação também, coisas que talvez a gente já tinha se adaptado em como fazer, então a gente já tinha descoberto os circuitos mais rápidos para resolver determinados problemas que se repetem na nossa rotina. Do nada, a gente precisou descobrir outros, né? Se a gente parar para pensar assim, metaforicamente, numa floresta, onde a gente já sabia os caminhos mais curtos, os atalhos, a gente se vê precisando desbravar constantemente novos cenários. Então, alguns processos de rotina, desde comunicação, às vezes alinhar alguma coisa com um par, com alguém, precisa agora ter um movimento ativo de busca. Eu converso muito com, casualmente talvez eu vou trazer agora alguns exemplos, porque é da minha realidade profissional, converso com alguns professores e um ponto que eles falam que eles sentem muita falta é trombar com alguém no corredor, né? Então, ou se reunir na sala dos professores, ou eventualmente numa sala de reunião, porque é a naturalidade dos encontros, né? E essa naturalidade que a relação vai se fazendo e vai se fortalecendo, é o olho, é um olhar, é um bom dia. Tem uma parte disso que é muito sutil, que talvez não seja
consciente, né? Digamos assim, agora eu vou lá falar com alguém. Acontece. E agora todas essas interações estão passando por um processo ativo de escolha. Olha, agora eu vou ligar para alguém, vou organizar uma videochamada com alguém, vou mandar uma mensagem. Isso é um gasto de tempo e de energia bem significativo. Então, todos esses pequenos processos que somados ao longo do dia todo também nos cansam, né? Verdade. E aí, frente a isso, tenho aqui uma outra pergunta. Daqui a pouco vão surgindo várias aí da nossa audiência. Legal. Mas eu acredito muito, assim, né? Os nossos comportamentos, eles todos são baseados em decisões, em pequenas escolhas ao longo do dia, né? Ao longo de um dia a dia, uma rotina. E muitas pessoas acabam acreditando ou falando sobre a tomada de decisão racional. A gente conversou um pouquinho, né, sobre isso na nossa pré-conversa e eu fiquei bastante mexida, porque eu acho que é um ponto importante de curiosidade para quem fala sobre inteligência emocional, quem tem curiosidade sobre esse assunto. Então, alguns teóricos falam que as nossas decisões, elas se dão muito conectadas com as emoções. E, particularmente, acredito, nós duas aqui, a gente também acredita muito nessa linha. E eu gostaria de que você contasse um pouquinho, assim, essa experiência do que você pensa sobre as pessoas que querem evitar as emoções como caminho de tomada de decisões, seja nos relacionamentos, né, ou no dia a dia de trabalho, para que elas busquem decisões, digamos, mais equilibradas, mais consideradas racionais. O que você pensa sobre essa tomada de decisão, olhando para esse aspecto emoção versus razão? Maravilhosa pergunta. Eu podia te encomendar uma pergunta dessa, tu me deu ela. Então, tu sabe, vou dar um passo atrás antes. Tu comentando da questão da gente trombar no corredor, né? Sim, existe essa falta da eventualidade, a falta da naturalidade dos contatos, do ambiente não verbal que a gente conhecia. O não verbal é tudo que extrapola as palavras, né? São os olhares, os suspiros, o andar do outro. Então, tudo isso a gente perdeu. O que a gente está fazendo? A gente está tentando compor alguns indicadores emocionais, só que não são iguais. Então, a tela não fornece a mesma riqueza de indicadores, de possibilidades de leitura do outro que a vida pessoal oferece. E a gente acaba preenchendo isso muitas vezes com vieses. Então, aqui já fica uma dica para o pessoal que faz conferências online: cuide da sua iluminação, cuide da posição do seu corpo, procure colocar a sua voz de uma maneira mais devagar, mais assertiva, porque o que a gente tem hoje é isso, é voz, a tua posição corporal, é o quanto de luz chega no teu rosto. As pessoas esquecem de ver a luz, e se você está com pouca luz, a pessoa vai ter uma leitura do teu humor baseada nessa iluminação. Mas é claro que a gente perdeu muitos indicadores, então é importante comentar isso. Volto sempre ao cérebro, eu gosto muito da linha evolutiva que estuda a IE, né? A gente procura, de alguma maneira, ter vetores não verbais, que é o que o Ekman vai chamar isso de avaliadores emocionais. Isso totalmente inconsciente, tá? A gente não sabe que a gente tem isso. Mas quando uma pessoa está falando, a gente já está captando de uma maneira inconsciente o tom de voz, a velocidade da voz. Se tem alguma gíria, alguma coisa, eu também já coloco na minha leitura dessa pessoa. Tudo isso vai compondo esse grande ser humano, né? Que eu estou vendo aqui na minha frente. Que eu vejo uma pessoa, mas eu vejo muitas outras coisas ao redor dela. Inclusive o que eu estava comendo no dia está meio que vinculado, o que eu estou bebendo e o que eu tenho ao meu redor. Então, aqui a gente já tem um fator que está acontecendo, que é a sensação de dias iguais. Por que os dias são iguais? Porque as pessoas estão sempre numa tela. E porque eu me sinto numa tela para falar com elas. E se eu for para o trabalho, pensando que eu agora trabalho fora de casa, também eu vejo pessoas que eu não consigo ter todas as informações delas no mundo. Eu perdi boa parte da leitura não verbal também na rua, né? Ok, mas aí vamos para a tomada de decisão, que agora essa parte é boa, né? Então, tem um teórico que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia a partir de uma tese em psicologia, que é o Kahneman. Então, o Kahneman lançou esse livro em 2011, tá? A gente já está aí com 9 anos desse livro. Em inglês é o Fast and Slow Thinking. Eu não me lembro agora como se chama em português, mas quem procurar Kahneman, que nem é o nome do jogador do Grêmio lá. Rápido e devagar. Isso, rápido e devagar, esse aí.
Então, o que o Kahneman prova? E por isso ele ganha um prêmio Nobel de Economia. Que a mente racional, que ele chama de sistema 2, é abastecida pelas informações do sistema 1. E o que é esse sistema 1? É a nossa mente intuitiva, é a nossa mente rápida, que capta milhares de informações que nunca chegarão na luz da consciência, que só ficaram lá arquivadas, foram acopladas com o material que tu vai decidir. Então, se tu vai, por exemplo, decidir, vou ou não vou viajar no Natal? Essa decisão, tu jura que ela é uma decisão racional, só que não. Toda a racionalidade, ela é embasada num material emocional. Não existe razão sem emoção. Então, essa é uma falácia que a gente construiu lá no século passado, que a gente construiu na época do mecanicismo, em que a gente imaginava que ou você pensava ou você era um ser instintivo, você não podia ser as duas coisas. E hoje a ciência provou isso. O Damasio também há pouco lançou um livro, The Feeling of What Happens. Esse saiu esse ano. Ele é neurocientista. Ele é e o Damasio, né? Isso, o Antônio Damasio. O Damasio tinha lançado O Erro de Descartes, Quando o Cérebro Criou o Homem, ou não, E o Cérebro Criou o Homem, e qual é a última que eu tinha visto antes dessa? O Despertar da Consciência. E hoje, fazendo esse livro sobre os sentimentos, o que ele prova? Que, inclusive, a tua percepção de si mesmo tem uma base emocional e vinculada ao teu próprio corpo, que é o campo das emoções humanas. Então, onde é que eu quero chegar aqui, sem ficar acadêmica demais, né? Essa é a minha intenção. Está comprovado que nós pensamos e sentimos, mas que nós primeiro sentimos para depois pensar. Tudo que tu pensa e decide, tu já tem uma ideia se tu gosta mais da opção A ou da opção B. Tanto que é muito mais fácil a gente decidir primeiro pelo que a gente não quer. A gente tem vieses nisso também. Eu estava falando sobre isso com um cliente hoje, olha que interessante essas coincidências, né? A gente estava falando sobre tomada de decisão. E eu perguntei para ele como é que ele escolhe pizza. Fica aqui para os nossos telespectadores, nos diferentes... Como você escolhe pizza? Tu é aquela pessoa que pega o menu inteiro e aí você vai descobrir tudo que tem em cada pizza, né? Tu é aquela pessoa que primeiro pergunta para a família inteira o que vocês vão pedir? Daí você vê em cima disso qual é a tua pizza, né? Você é a pessoa que primeiro descarta as piores pizzas e depois, não, mas sobrou melhor essa daqui? Ou tu já começa no menu sabendo qual é a pizza que tu quer? Cada uma dessas formas de decidir tem a ver com o teu emocional. Então, assim, a gente jura que a gente é só razão, mas a nossa razão está ancorada nas nossas percepções de mundo, nas nossas interpretações da realidade, e isso tem a ver com o mundo emocional. Ai, que lindo. Tem algumas pessoas já interagindo aqui com a gente. Eu quero encorajar para continuarem fazendo perguntas e vai ter um momento para elas e conforme eu conseguir também eu vou costurando aqui com o nosso papo. Então, pensando nisso, né, pensando que todas as nossas decisões, de certa forma, têm, né, a realidade por si só inerente da nossa emoção, falar de inteligência é a gente, então, ampliar o olhar para a nossa percepção, para a nossa capacidade de leitura disso, já que não podemos, né, evitar, e não evitar é ótimo. Então, a gente se tornar, ou fazer as pazes, digamos assim, com esse mundo emocional e compreender o que é ter equilíbrio. E essa é uma questão que, particularmente, eu acho bastante difícil, no sentido, assim, delicada da gente definir o que é equilíbrio em função da individualidade, né? Em função da particularidade, a subjetividade de cada indivíduo dentro de um mesmo grupo, de uma mesma família, né? De um grupo de trabalho. E olhando para isso, você consegue aqui trazer uma luz para a gente do que a gente poderia considerar uma pessoa equilibrada emocionalmente ou algumas pistas de se a gente está caminhando para esse lugar da saúde, né, emocional, porque eu acho que inteligência emocional e saúde emocional caminham para o mesmo lugar, nessa busca pelo equilíbrio. O que seria, né, o que indicadores a gente pode ter
que a gente está caminhando para o equilíbrio ou se a gente está se desafiando ainda mais ou escolhendo caminhos não muito saudáveis nesse sentido. Ai, Gabriela de Deus, eu vou te encomendar para minhas lives na Conexão. Que perguntas maravilhosas! São perguntas que a gente, né, enfim, toma uns anos aí para responder. Não posso perder essa oportunidade de ter uma estudiosa e conhecedora do assunto para compartilhar com a gente. Lembrou, sabe, uma frase do Freud. Olha que eu não sou freudiana, eu posso até me declarar junguiana e rogeriana, não sou freudiana, mas essa frase dele eu gosto muito. Ele falava que normalidade é a capacidade de amar, trabalhar e se divertir. E eu acho isso fantástico, porque isso resume boa parte do que precisa para um cérebro emocionalmente saudável, né? A pessoa ser capaz de ter amor e de sentir-se amada e amar, que, aliás, me lembrei do Moulin Rouge, né? The greatest thing you ever learn is just love and be loved in return. A coisa mais importante que você vai aprender na vida é amar e ser amado, né? Então, em torno do amor, a gente passa a nossa vida aprendendo, mas um mínimo dessa capacidade de amar, e a gente poderia até usar um termo nosso aqui, de se vincular, de se conectar ao outro, é um sinal de equilíbrio emocional. Quando eu deixo de me importar com as pessoas, isso não é saudável, isso é patológico. Porque nós somos seres sociais. De novo, no tema da nossa live. A gente se reconhece pelo olhar do outro. Primeiro da nossa mãe ou do nosso pai, e mais tarde das pessoas que nos reconhecem no nosso trabalho, no que a gente faz. Aí vem a segunda parte, trabalhar. O quanto você é capaz de colocar algo seu no mundo, de buscar o teu sustento, ou de conduzir algo para além de si mesmo, né? O fazer não só por mim, mas também pelo mundo em que eu vivo. E o terceiro, se divertir. Então, assim, é pandemia, então agora eu vou ser infeliz. Faça um esforço para ser feliz, porque buscar a felicidade é um ato de novo intencional. As pessoas muito acham que a felicidade é uma resultante de ações positivas da vida, de situações que deram certo, aquilo que o Cortella chama de episódica. Só que se tu vai ficar sentado esperando ela chegar na tua porta, tu vai ter que ser feliz na conexão com o teu dia a dia, com a realidade como ela se apresenta, inclusive consigo mesmo, aliás, especialmente consigo mesmo. Então, eu acho que essas três coisas são um bom indicador de equilíbrio emocional. Amar, trabalhar, se divertir. Tem mais uma coisa que eu acho que aí a pegada da IE, que indica equilíbrio emocional. A capacidade de ter algum tipo de percepção das emoções. Ou seja, de perceber que você está falando e alguém está ficando bravo. De perceber que um determinado assunto te deixa triste. Então, tu pode até não saber o nome desta emoção que tu está sentindo, mas tu perceber que ela chegou é um sinal de saúde. Sofrer é um sinal de saúde. Olha que loucura que eu estou dizendo. Acho que vai haver polêmica aqui nos comentários. Explique mais. Sinal de saúde. Porque quem sofre significa, quem sofre se envolve. Quem sofre teme a perda. Quem sofre está vivo, né? E muito se fala, se tem feito lives sobre a depressão. Acabamos de sair do Setembro Amarelo. A depressão, ela não é o oposto da alegria. A depressão é o oposto da vitalidade. E por que não dizer desta capacidade de me emocionar? Uma pessoa que está deprimida, ela está com um embotamento emocional, nem triste ela fica. Quando ela fica triste é porque ela já está melhorando, né? Então, eu acho que tem um pouco disso tudo. É claro, Ali, tu está dizendo que é bom sofrer. Claro que não é bom sofrer, é horrível sofrer, né? Mas até mesmo poder dizer, cansei de sofrer. Hoje eu vou buscar a felicidade, hoje eu vou me sentir bem comigo mesma, hoje eu vou aceitar a minha vida como ela se apresenta e vou fazer o melhor possível. Esse movimento é um movimento em direção à saúde, né? Ai, que lindo. Eu acho, a gente costuma conversar bastante sobre saúde emocional em especial, e um dos perigos que eu vejo é essa necessidade extrema, né, da busca excessiva pelos
momentos de prazer e bem-estar, né? Essa busca eterna, que é super importante, que é para lá que estamos caminhando, a gente aponta a nossa busca, a nossa bússola para essa busca, né, por prazer e satisfação. No entanto, compreender e saber navegar pelas diferentes emoções, pelos diferentes estados emocionais, entender eles como cíclicos, talvez seja muito fundamental. E aí, de novo, o meu viés aqui, porque eu trabalho muito com jovens, né, crianças e jovens, essa não compreensão de que vai passar, né? Essa não compreensão de que tanto o estado de euforia quanto o estado de sofrimento é cíclico. Então, costumo dizer que talvez, né, esse equilíbrio emocional seja essa dança e a gente conseguir, tem aí uma palavra que muitas pessoas usam, que é a resiliência, né, que é de passar, navegar, se modificar a partir da emoção, utilizar ela como informação, como regulador, porque também o choro, ele ajuda a gente a regular, inclusive, fisiologicamente, ou a risada também, tem suas funções. Chorar de rio, chorar de tristeza, chorar faz bem, né? Exato. E é esse dançar e esse fluir, assim, né, de poder voltar para esse estado onde eu tô mais preparado. E eu gosto, né, que não é voltar exatamente como a gente estava, é voltar com essas experiências do desconforto e também da alegria e do prazer e etc. E me preocupa muito um pouco do que que as próprias, enfim, mídias, né, e redes sociais, às vezes, esse culto excessivo pela alegria, pelo prazer, pela beleza, e que tem um fundo, né, importante da gente se mobilizar em direção ao que a gente quer buscar em termos de vida, mas também gera muita ansiedade para a gente não se ver nesses mesmos lugares que estão sendo publicados o tempo todo. E como a gente se relaciona com isso, né? E em que lugar a gente olha, né? Em que lugar a gente coloca os outros e coloca a nossa comparação diante dos outros. E eu acho que eu vou puxar aqui um pouquinho o nosso fio da conversa para a parte de relacionamentos, que eu acho que está dentro aí do grande foco do encontro de hoje. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando de inteligência emocional quando olham para relacionamentos e pensam em conflito. Aí elas se dão conta ou da falta de inteligência emocional de um outro, que é mais fácil a gente perceber no outro, quando o outro não está sendo muito inteligente emocionalmente na nossa frente, aquilo me gera um desconforto, ou até mesmo quando a gente se percebe, né, pisei na bola, falei o que eu não precisava, fui né, muito excessiva aqui, me perdi ali, e esse processo de pensar sobre isso. Mas acho que além do conflito, eu fico pensando, existe uma forma da gente usar ou pensar na inteligência emocional como algo da gente olhar para o além, né? Para a gente continuar evoluindo os nossos relacionamentos, ou a gente chega um momento que a gente fala, não, meus relacionamentos já estão bons, eu posso ir até aqui, eu só me vinculo com quem não me traz conflito, já resolvi. Dá para dar esse check? Já resolvi? Nossa, acho que não. De novo, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Tu fala muita coisa interessante. Eu acabei esquecendo de uma coisa no equilíbrio emocional que tu me lembrou. Uma das maneiras de tu saber se uma emoção ela ainda é saudável é o prazo de duração dela. Toda emoção ela foi feita para não durar, né? E nós somos feitos para ter os humores alterados a partir das situações, a partir dos estímulos que a vida nos traz. Eu brinco que a gente não pode fixar CEP em nenhuma emoção, porque isso é patológico. Qualquer emoção, inclusive as positivas. A pessoa que acorda de manhã feliz e que 3 meses depois ainda está com um sorriso na boca, o que aconteceu contigo? Me conta o que tu toma no café da manhã, né? Porque isso não é normal, né? Então, a saúde tem a ver com esse poder navegar pelas diferentes emoções e sair delas. E aí entra a resiliência que tu falou, né? Então, na resiliência, é como se fosse um músculo emocional, um músculo metafórico, né? Claro. Mas é essa possibilidade de eu conseguir ir até o estado que me deprime, que me oprime, que de alguma maneira me faz mal, que é desagradável. Por exemplo, uma pessoa que me disse algo, mesmo num grupo do trabalho, que eu não gostei. Eu rumino um pouco isso, eu processo essa informação, eu decido o que fazer e eu não me sinto mais mal. Então, essa capacidade de sentir
compreender, agir e deixar de sentir, esse é o processo emocionalmente inteligente. Então, eu faço contato, eu ressignifico isso, eu decido qual é a minha parte, qual é a parte do outro, o que eu vou fazer agora. E agora, ó, vida que segue, né? Legal. E aí que tu vem isso que tu falou do conflito, agora eu faço esse link para nós, né? Eu posso ir muito além pela inteligência emocional, porque ela me ensina a aprender com as experiências. Não existe linha de chegada, porque não existe um relacionamento que fique estagnado no tempo. A todo momento a gente está se transformando, e aqui eu estou falando de parceiros, de filhos, de colegas. Eu preciso ir me atualizando em mim e no outro. Tinha uma frase do Rogers que eu gostava muito também. A gente não muda ninguém, mas quando a gente muda o outro também. O que ele quer dizer com isso, né? Eu influencio esse nós. E se eu mudei, o nós, que é o espaço de nós dois, já não é mais o mesmo. Agora a gente já mudou aqui, né? Em psicodrama, a gente usa muito uma metáfora da gangorra, né? A gangorra tá ali, tá fluindo. Se a gente muda o peso do lado, necessariamente o contrapapel, né? O que está do outro lado, vai ter que se ajustar. O que ele vai fazer com aquilo não sabemos, mas a gente muda uma peça, mexe no equilíbrio da outra. Legal, não conhecia essa da gangorra, vou usar. É isso aí, existe uma relação aqui. E a inteligência emocional, pensando aqui nas figuras, então, metafóricas, a gente imaginava bem aqueles dois círculos que se conectam, sabe? Não ficou bonito de eu mostrar isso na tela. Mas assim... Olha a Aline arrasando pra gente. Vai, Aline, ajuda a gente. A Aline ajuda, ó. É na intersecção ali, né? Na intersecção de duas pessoas. Duelo de duas... Na conexão! Olha lá a conexão, ó. Viu? Exatamente. Na conexão entre duas pessoas, esse é o espaço da inteligência social, que é a inteligência emocional aplicada a nós. Aplicada ao eu e o outro. No espaço de nós dois tem uma troca social. Então, sempre eu posso abastecer esta troca a partir do que eu ressignifiquei em mim. E é impressionante como é exatamente isso que a gente enxerga, agora puxando um pouquinho para o lado das empresas, que eu trabalho há alguns anos já com isso. Eu estava vendo o nosso parceiro o Paulo Amorim aqui do Senex. No Senex a gente fazia imersões, agora a gente está fazendo muitas coisas online, né? Mas o que é uma imersão? Tu faz por 3 dias pessoas que trabalham em empresas diferentes interagirem, se compreenderem, se analisarem nos casos de empresa, ou seja, naquilo que elas vivenciam nas suas equipes. E de alguma maneira você fala desses códigos, dessas condutas, e a pessoa sai dali diferente, ela sai dali pronta para modificar essa base dele e do outro. Se tu pegar no caso das crianças, dos jovens, é a mesma coisa. Claro que vai modificar com a nossa faixa etária também o jeito da gente fazer esse código acontecer, né? No caso de mãe e filho, é diferente, porque daí teu sistema já está muito mais estimulado, desde pequenininho tu tá lá naquela troca, né? É muito difícil um pai e uma mãe modificar a forma como troca com o filho, é isso que eu tô querendo dizer. A gente já está muito dentro do sistema, né? Às vezes precisa ter um olhar de fora para conseguir fazer isso. Enfim, acho que eu já estou viajando aqui. Me puxa de volta. Vou puxar porque a gente vai agora para o nosso momento de colaboração da audiência. Eu vou dar uns minutinhos, tem uma vinheta. Legal. Então, a gente recebeu aqui algumas ótimas perguntas. O Gilmar Luiz Vidor, no YouTube, ele perguntou como a gente pode mudar, ele botou entre aspas, essa inteligência emocional negativa, se é que eu posso chamar assim, que prejudica o nosso dia a dia. Talvez seria, né? Eu acho que eu sei que ele pode... Vamos ver. O que tu achou que ele pode querer dizer, Gabi, de negativa? Vamos ver. Eu imaginei a não desenvolvida ainda, né? Ou a inteligência emocional baixa, quando a gente ainda não desenvolveu a inteligência emocional e pela falta, isso nos causa prejuízo no dia a dia. Como a gente pode desenvolver isso ou mudar?
eu entendi um pouco diferente. Vamos ver se for isso, Então, já vamos ajuda lá. também. Eu entendi que ele está falando de contágio emocional. Pode ser. Gilmar, nos disse isso que tu estava querendo dizer. Porque uma pessoa porque um dos lados que mais se conhece da inteligência emocional é a possibilidade de ter empatia. Uma pessoa com inteligência emocional, ela é empática. Quando a gente ia nos congressos lá fora, tudo o pessoal comentava, será que existe um lado negro na IE? Sempre tinha essa seção lá em algum lugar, o lado negro da inteligência emocional. E o que era esse lado negro? São as pessoas que conseguem muito bem captar o emocional dos outros, mas não sentem nada a respeito. Esses são os manipuladores e os psicopatas clássicos, né? Aquele clássico, assim, de filme de pessoa que manipula. Aquela vilã de novela, aquele vilão de novela, que cria as intrigas, mas que tem consciência de como afetar o emocional do outro, mas não se importa com os efeitos disso. Então, sim, existe um lado ruim. Só que, e aí tem todo um debate acadêmico nisso, inteligência emocional sem empatia não é inteligência emocional. Só que daí tem um outro pedaço, que é o contágio emocional negativo, que é a pessoa que somatiza o emocional que não é dela. Então, ela está sempre sentindo as dores do outro. Ela está sempre sentindo que o mundo a sobrecarrega, a drena, né? E isso também é bastante difícil de lidar, né? Então, eu acho que talvez a gente tem vários estudos de como conduzir isso, tem estratégias para isso. Você pode ser empático sem se contaminar com o lixo emocional, das pessoas. Porque às vezes as pessoas jogam em cima de ti isso, né? Quem nunca chegou num dia de trabalho feliz e contente e assoviando, e aí alguém chega e parece que tira a tua luz assim com a mão, seja pela forma como falas do teu trabalho, algo que digas para ti, e aquilo dói, né? Dói de receber. Então, como que a gente não se contamina? Se foi esse o tom, tá? Se eu entendi aqui é contágio emocional, é preciso transformar a empatia afetiva, nesse caso, que é uma empatia que capta direto a percepção do outro sem filtro, para uma empatia compassiva. Aí entra um pouquinho do que eu acredito como budista, né? Mas que tem estudos também comprovando isso. Qual que é a diferença? A empatia compassiva, ela é focada na ação. O que eu posso fazer por ti? Como a gente pode construir juntos, ou como você pode se responsabilizar pela melhoria daquilo que está acontecendo, né? E eu tô te ajudando nisso. Então, ela é muito focada na ação, e não mais só no sentir do outro. E qual era a mesma que tu tinha dito, Gabi? Desculpa. A leitura que eu fiz é da baixa inteligência emocional, né? E o quanto o não desenvolvimento dela. Mas então a gente pode pensar que a empatia cognitiva, que é essa de, né, eu sei ler o outro, mas eu não uso isso para me deixar afetar e para eu cuidar desse espaço do outro, respeitando os limites, né, do espaço, que isso é bem importante, dos contextos de trabalho, familiar. A gente vai reagir de formas diferentes diante do conteúdo emocional em cada um desses contextos também. Então eu fiquei imaginando que talvez um dos pontos que ele estivesse trazendo é essa baixa inteligência emocional. Mas a gente tem outras perguntas aqui, vou seguir, espero que a gente tenha respondido o Gilmar, senão a gente vai continuar conversando aí. O Hério Nascimento, no Instagram, ele trouxe essa pergunta que está bem conectada com a forma como você já respondeu essa primeira, que ele pergunta se a importância da inteligência emocional seria respeitar a individualidade do outro. Isso está dentro de inteligência emocional? Eu acho que sim, porque você sabe, com a IE você consegue perceber aonde o teu campo emocional toca o do outro, e o que é dele e o que é teu. Então, respeitar o campo emocional do outro é, em primeiríssimo lugar, respeitar o teu. A gente é melhor no interpessoal quando a gente é melhor no intrapessoal. Então, primeiro a gente precisa saber ter as cercadinhas do nosso mundo emocional, para que a gente não saia contaminando os outros, né? Então, e vice-versa. Daí você começa a perceber, não, peraí, eu já fiz o meu esforço aqui, o meu cercadinho tá legal. Por que eu tô agora captando alguma coisa aqui que não é minha? Então, eu respeito o espaço, o tempo, a individualidade desse outro. Não sou mais tão voraz em querer convencer o outro da minha verdade, da minha visão de mundo. Porque daqui a pouco, naquela realidade ali, é isso que faz sentido. Claro, tudo eu falando de uma maneira genérica, né, Gabi? A gente não deve
tem alguns limites nessa troca do que eu posso tolerar no outro. Por exemplo, eu não acho que a gente tem que tolerar a crueldade, né? Isso já implica, sim, em tentar fazer uma ação no mundo do outro. Mas dadas as devidas proporções, o que é meu, o que é teu, e o que a gente escolhe trocar é nosso, né? Olha que lindo. É a arte do encontro, né? Quando a gente consegue compartilhar algo ou andar junto nessa caminhada, cada um carregando aí as suas mochilas de memórias afetivas e de estratégia diante, né, da vida. E temos mais uma do Instagram. Delmar Nunes nos pergunta qual a melhor forma de lidar com a inteligência emocional, tendo membros da equipe na estrutura física da empresa e outros no home office. Ai, adoro essas perguntas práticas. Show de bola. Prática, como lidar com isso, assim, como a gente fortalece a nossa inteligência emocional com esses dois cenários. Tá, lê de novo para mim, como é que eu fortaleço a IE? Qual a melhor forma de lidar com a inteligência emocional, tendo membros da equipe na estrutura física da empresa e outros no home office. Pois é, se tu tá no meio do caminho, ou seja, se às vezes tu vai lá, às vezes tu vem cá, precisa sempre, em qualquer situação que seja, promover integrações. Esse é o único caminho, né? Só que o que eu tenho de boa notícia para dar? A integração online também é uma integração. Eu tenho pego várias equipes de trabalho, a gente faz coaching sistêmico com equipes, e tá exatamente isso. Tem pessoas... eu gostei de uma metáfora que um cliente meu me trouxe, que ele disse assim, ó, Ali, tá todo mundo na tempestade, mas tem gente que tá num barquinho no meio do nada e tem gente que tá num transatlântico. Aquela pessoa que tá com todo, né, um esquema fechado, um escritório, tá amando, né? E aquela pessoa que tá fazendo as suas home offices, o seu home office num pedacinho de sala enquanto a família passa atrás, essa pessoa tá em sofrimento, né? Aquela pessoa que já tem uma possível caso de risco ou de comorbidade, ou mesmo alguém infectado na família, imagina como é que tá a situação dela nesse ir e vir. Então, eu acho que aqui a gente precisa, caso a caso, ver o outro. Se tem algo que não dá para se colocar, é um jeito genérico de tratar os teus colegas. Na reunião online, tu pode até fazer um check-in, como a gente falava, como é que tu tá. Mas se tu perceber uma situação de maior dificuldade, tu vai precisar fazer um movimento em privado, tu vai precisar saber um pouco mais daquela pessoa. Essa humanização da gestão de pessoas se transformou agora em simplesmente a necessidade 1. E eu preciso ter uma noção do que eu posso até pedir para esse outro, do quanto eu posso chegar na casa dessa pessoa. As pessoas abriram suas casas, e isso implica na intimidade que se transformou a relação de trabalho. As pessoas não se dão conta às vezes disso. Tem pessoas sentadinhas no seu quarto, com o seu roupeiro ali atrás, e tu tá lá conversando sobre os temas da empresa. Então, essa sensibilidade, algumas empresas tiveram, outras estão ainda navegando, e a gente está aprendendo com o processo, a gente está continuamente aprendendo a fazer isso. Mas eu acho que a humanização aqui é o tom. Eu sou, enfim, muito suspeita para falar, porque empatia, né, em tudo que a gente faz, até inclusive Fabiana Gutierrez, que é a fundadora de Carlota, já veio aqui e fala sobre empatia como essa grande ferramenta. Não é simples, porque ela também tem muitas camadas, exige bastante treino, exige aprimoramento, né, e mais do que isso, eu acho que essa intenção genuína de se conectar com a realidade do outro. Isso não é simples, a gente está falando de intenção e está falando de, né, esse lugar genuíno de realmente querer saber, estar curioso diante do outro, a gente encontra alguns caminhos aí no meio de conexão. Às vezes a gente se atropela, às vezes a gente erra ou esquece de alguma necessidade latente do outro, mas se ele encontra na gente essa abertura para comunicar, seja uma necessidade ou seja uma conquista, né, aí que a gente vai construindo essas relações de confiança. Não sei se é possível hoje a gente ter uma boa equipe de trabalho se a gente não fala desse lugar de confiança, né? E aí que a gente está falando de emoções de novo. A produtividade, a possibilidade de a gente trabalhar enquanto grupo, a gente não precisa ser melhores amigos, mas a confiança no sentido de que existe um espaço ali onde eu vou ser respeitado, onde o meu trabalho ele é bem-vindo, onde eventualmente se a minha necessidade mudar ou se algo acontecer, eu vou poder comunicar e eu vou ser escutado. Né? E a gente fala desse grande desafio que é liderar frente a isso.
desculpa ter cortado o raciocínio que você está falando, eu me lembrei de segurança psicológica. Uhum. Essa autora aqui, ó, The Fearless Organization, a organização sem medo, é a Amy Edmondson. Eu estava pegando esse livro dela porque a gente fez um treinamento sobre isso, de novo lá no Senex, parece que estou fazendo propaganda no Senex, mas aqui foi por acaso mesmo. E o que ela diz, né? Está comprovado que esse espaço psicologicamente seguro, ele é um lugar em que eu consigo produzir mais, entender mais o meu papel, performar, óbvio, né? Porque agora eu não vou ter medo de errar. O que as pessoas mais têm medo é o erro, e agora, na pandemia, o medo de me expor, o medo de mostrar fragilidade, o medo de dizer uma coisa e ser mal interpretada. A gente também está com muito medo da avaliação do outro. A gente está vivendo um tempo de muitos espelhos. Olha o que é isso, a gente fica olhando para a própria cara o dia inteiro, né? Falando aqui. Antes eu sou de uma geração que se sentasse para ter uma foto de si mesma, as pessoas diziam, coitadinha, não tem ninguém para bater uma foto dela, olha lá, ela vai bater sozinha, né? Sim, sim. E a gente vive um mundo cercado de espelhos. Então, tu falou da empatia, como é de fato algo para se aprender? Porque a gente tem que saber esse tom em que eu não vou nem invadir esse outro, nem colocar a minha solução no colo do outro, mas também eu não sou um terapeuta do outro, então como é que eu faço para fazer essa escuta? Eu acho fundamental ensinar empatia nas organizações, né? Exato. A gente está indo para os nossos 8 minutos finais. Nossa, como voa. E aí, ontem eu ouvi uma pessoa que falou algo na conversa e eu achei incrível, que a conversa boa a gente não encerra, a gente interrompe. Eu achei isso incrível, incrível. Eu não tinha escutado ainda. Então, acho que é um pouco sobre isso. Eu tive a chance, na minha experiência, de, desde bem pequena, ter sido apresentado para arte, processos artísticos, e me apaixonei. E hoje eu percebo, analisando assim, os grandes líderes, né, e que não é à toa que são líderes empáticos, acho que os líderes que eu mais admiro têm esse processo de percepção muito aguçado. Eu não sei se, de alguma forma, o que você acha sobre isso, tem várias formas de a gente desenvolver inteligência emocional. Eu vou trazer uma pitada aqui, eu acho que você pode ir trazendo aí as suas percepções também, mas desde a terapia até, de fato, estudar o que a gente está fazendo aqui, né? Nomear, descobrir autores, estudar a inteligência emocional, assim como a gente estuda outras coisas, né? Do nosso bem-estar e do nosso desenvolvimento, a parte técnica, realmente como um estudo, né? Uma meta-aprendizado ali, para a gente conhecer nosso funcionamento. E eu acho a arte um espaço tão gigante de possibilidade de autodesenvolvimento, dessa sensibilidade. Você tem outra dica, né, que possa aí trazer para as pessoas? Legal, vamos lá. Deixando os finalmente. Eu sei como é que tá desse lado, e a gente vê a pessoa começa a engrenar, falar, meu Deus do céu, essa mulher vai engrenar uma segunda e não vai ter tempo de terminar. Temos 6 minutos, vamos lá. Vamos lá. Então, de fato, aprender sobre inteligência emocional é um tema de estudo para a vida, tá? Não tem idade. A gente pode começar bem pequenininho. Se você está alfabetizado, você já pode começar a aprender sobre emoções humanas. Então, não precisa... Aliás, não estando alfabetizado, a gente já vai ensinando as expressões faciais da mãe e do pai. E a criança já vai aprendendo a dar nomes para isso, né? Então, desde muito pequeno, tu pode ensinar. E até a gente ficar velhinho, a gente vai ressignificando e entendendo emoções. De fato, é um tema apaixonante. Eu sou bem suspeita para falar. Estava até vendo aqui a Priscila no YouTube, minha aluna na PUC. A gente tem uma disciplina lá de inteligência emocional em pós-graduação. E já nos últimos 5 a 10 anos, os cursos de pós-graduação estão com disciplinas de inteligência emocional. Porque não tem como, né? Tu precisa trabalhar isso na base do gestor. Tá, isso dito, como é que eu faço para desenvolver a minha inteligência emocional? Por onde é que eu começo? A pessoa que está nos vendo aqui. Comece observando o seu vocabulário emocional. Segue a gente na Conexão IE, estou super convidando. A gente sempre coloca lives e conteúdos em torno da inteligência emocional de forma gratuita. A gente é um hub disso, de conexão da inteligência emocional. Então, segue canais como o meu, como o das Carlotas, que de alguma maneira trabalham com as emoções humanas. Segue profissionais que falam sobre isso. Leia sobre temas das emoções. Nunca é demais, a gente está sempre trazendo material disso também. TEDs tem de monte, né? Então, esse é um caminho.
Qual que é o outro caminho que eu curto pra caramba? Autopercepção, autorrelato. Mais especificamente, uma técnica que já deve ter ouvido falar, o journaling, que é eu termino o meu dia, eu gosto de fazer no final, tem gente que gosta de fazer no começo do dia, mas eu gosto de fazer no final. O que emoções eu senti hoje? De manhã, de tarde, de noite. E o ideal é tu colocar, de manhã fiz isso assim, 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 e depois me senti como? Falei com a fulana de tarde, e como eu me senti a respeito? Sem querer medicar, sem querer fazer nada, com a única intenção de fazer um olhar para o teu mundo emocional. E quando você se sentir aflito, existe um remédio grátis que a natureza nos dá. Respire. Respire fundo. Acione teu parasimpático. Acalme teu corpo. Para você que gosta de pensar bastante, enquanto está respirando, pensa, está tudo bem. E vem. Longo, primeiro grandão assim, depois bem devagarinho. Boca pequena. Sem pressa. Quando você faz isso 3 vezes, você já está acalmando o seu corpo, você já está dizendo para o teu sistema límbico para ele se acalmar, que está tudo bem, que está tudo sob controle. Então, a gente aprender a fazer isso é aprender a ter IE. Desculpa, terminei. Imagina! Ó, olha aí a nossa pressa, né? Interromper. Pessoal, muito obrigada. A gente vai chamar agora. Não esqueçam, na próxima quinta-feira a gente segue com Geralmente Quinta-feira. A gente gostaria de todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, acompanhem e a gente vai chamar a vinheta para vocês saberem o que está vindo de bom por aí. Olá, eu sou o Martin, serei o anfitrião na semana que vem, no Geralmente Quinta-feira, às 20 horas, e estarei aqui batendo papo e quero convidar vocês para isso com o Rodrigo Trevisan, CEO e founder da Zuma, e nós vamos conversar sobre o silêncio dos homens, né? O que faz os homens ficarem presos nessa quase caixa preta, não se dando permissão de poder se mostrar, de entrar na vulnerabilidade, de poder ser realmente o homem que a gente é. Então nós não conseguimos ficar inteiros. Não perca, é na próxima quinta-feira, dia 8, às 20 horas, à noite, no Insta, no Face, né, da Coop TV, então @somosacoptv, também no YouTube, no nosso canal do YouTube. Bora lá conversar sobre algo que vai fazer muita diferença para todos nós. É só coisa boa por aqui. Eu queria deixar o meu profundo agradecimento à nossa convidada Alessandra, convidada Aline, que está aqui fazendo, né, a nossa tradução. Muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente, fazendo perguntas. Aliás, o bate-papo estava interessantíssimo. É mais, né, um papo paralelo, mas que estava também trazendo muita densidade para o que a gente vinha conversando. Super obrigada pelo convite e por essa troca. Obrigada, Sicredi, Richard. Obrigada pela Coop TV. Pessoal, sigam os canais, só tem assunto incrível por aqui, pessoas maravilhosas trazendo o seu conhecimento. Muito obrigada, Lê, obrigada a todos. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima.